Fala aí todo mundo, tudo bem? Me chamo Gleidson Oliveira, estudante de Psicologia, e a gente está começando mais um Pod 081 da terceira temporada, né? E como sempre a gente está com convidados ilustres, né, aqui para fazer com que você se sinta muito bem informado, né, aqui. Olá, eu sou a Adriana, aluna, eu sou estudante de marketing e nós estamos aqui com a Érica. Seja muito bem-vinda, Érica. Você pode se apresentar para a gente te conhecer melhor? Posso sim. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade de vivenciar mais o que realmente importa, que é a comunicação, né? Que é a base de todas as nossas atividades como seres humanos. E aí eu sou Érica Carla, sou zootecnista, licenciada nas Ciências Agrárias, mestre, doutor e pós-doc na área de nutrição, produção e tecnologia de alimentos. Estou aqui para conversar com vocês e muito feliz por estar aqui nesse momento na UniFG, né? É um sonho estar aqui com vocês também, partilhando essa conversa. E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito massa, porque tem muita gente aí que tem dúvidas, né, de como cuidar do seu pet, os cuidados básicos, muitas vezes passam despercebido por causa da correria do dia a dia, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você para que sigam nossas redes sociais, né? Se inscrevam aí no nosso canal, deixa aí aquele sininho já acionado para receber todas as notificações, inclusive dá também aquela seguida no Instagram também, que é muito importante. Todas as informações a gente coloca no Instagram também, beleza? Vamos lá, a gente separou algumas perguntas, né, para a senhora. Posso chamar a senhora ou você? Fique à vontade, como convém, mas eu me chamo Érica Carla. Então, se tá quiser bom. chamar direcionado ao nome, Positivo. não tem problema. Então, Érica, como o estilo de vida do dono influencia na escolha do tipo de animal de estimação? Isso é muito legal. O estilo de vida do tutor, né, do dono, do pet, do animal, ele traz a questão de dedicar tempo. A escolha tem que ser levada ao tempo que ele vai ter disponível para cuidar do seu animal. Ter um animal de estimação, um pet, é preciso levar em consideração ter tempo também. Então não adianta só querer ter o animal e o animal vai ficar, então, sem esses cuidados, sem as suas atenções em relação ao seu bem-estar, né? Isso preocupa muito, porque o pet, ele reflete muito o que ele passa durante o seu dia, né? Então, assim, o dono que tem uma atenção, que dá uma condição de bem-estar, passeia com o seu pet é muito tranquilo. Ele demonstra comportamento dócil, né, comportamento de tranquilidade que reflete bem-estar e saúde animal. Quando o pet passa a ter maus tratos, né, maus tratos não significa apenas restringir a alimentação do seu pet, mas ao ponto de não ter companhia, porque o pet gosta de troca de afeto. Seja qual for a escolha do animal, você vai ter que direcionar o seu tempo para também lidar com ele, para que ocorra essa afetividade simultânea e não simplesmente só querer ter o animal. E qual é a vantagem e a desvantagem em relação a comprar e adotar? Existe? Existe. A compra do animal é algo que é de costume, em maior então, quantidade nas escolhas de determinação de raça, de espécie animal, né, de função do que você pretende então direcionar a sua compra. Todo mercado existe então aí a propaganda, né? E a moda, né? Eu vou comprar tal raça de cão, tal raça de gato, tal raça do animal que está em moda. E a adoção é algo muito mais além da compra. A adoção é um ato de ajudar justamente a necessidade que é diminuir animais que estão em abandono, que são deixados por outros seres humanos que não tiveram a sensibilidade de quem vai adotar. Adotar não envolve só a escolha de criar o animal, envolve a sensibilidade do tutor no momento da adoção, de olhar para o animal e se sentir tocado por essa necessidade de levá-lo para casa para atender o que ele precisa, um lar, um dono, uma condição de bem-estar, ao invés de estar nas ruas, provocando então até disseminação de doenças, zoonoses, né? E aí há um controle nessa atividade de doação, porque quando eu adoto, eu estou dando uma vida e uma qualidade de vida a esse animal, ao invés de vê-los nas ruas, né? Então, compra
é um desejo de mercado, mercadológico, não deixa de ser. É um produto, leva um animal que tem realmente vida, mas com a finalidade de uma escolha, de um padrão, gerando então só troca, né? Afeto e compra. Mas a adoção é algo que vai muito além. Ela chega a partir de um ponto de que você olhou e se identificou com a necessidade de ter aquele animal perto de você. E aí, além disso, o sentimento, né? De livrar esse animal de estar na rua. Eu não sei se é impressão minha, se eu vou falar bobagem, mas eu tenho a impressão de que quem adota gosta realmente dos animais. E quem compra gosta do dele. Eu sempre tive essa percepção. Não sei se é com todos, não vou generalizar todo mundo, mas eu tinha essa impressão. A questão de gostar e partir para uma compra ou adoção, eu acredito que não define. A compra é aquilo que eu posso te dizer na relação de poder aquisitivo, porque a compra é um valor que você vai pagar por ele, que não é um valor sentimental. A adoção é um valor sentimental em troca de adquirir o animal. Ora, me identifiquei, senti no meu coração que eu precisava levar aquele animal para casa. E a compra é algo de pagamento. Não é que ele não gosta de criar animal, ele gosta. Só que ele exige não padrão. Do dele, de todos, assim, de um geral. Ele tipo não gosta de animais de rua. Não é aquele sentimento. Ele gosta do dele, do que ele comprou. Pois é, você falou a palavra certa, sentimento. A adoção, o que envolve não é valor comercial, não é poder aquisitivo. Porque para você comprar, adquirir um animal, não é qualquer preço que você paga por ele. Né? E, inclusive, quem deseja comprar exige um padrão, como toda compra, de qualidade. Eu quero um animal de tal raça, com cor de pelagem definida, com padrões, inclusive até desejo o registro do animal para poder participar em exposições, em competições. Ele quer, além do afeto, ele quer expor o seu animal, ele quer um padrão racial na compra, ele quer um controle do que ele deseja em relação à aquisição desse animal. A adoção, o fato de querer adotar o animal, é uma relação que parte de coração. É como você visualizar e dizer assim, eu nunca imaginei que pudesse me identificar olhando um animal e ter esse sentimento de querer levá-lo comigo. Aí envolve o sentimento sem escolhas fenotípicas, e sim afinidade. Eu não escolhi qual animal adotar, num padrão racial, de cor de pelagem, de idade, porque na compra você tem escolha. Eu quero um animal com 6 meses, eu quero um animal com 2 meses, eu quero um animal com 3 meses. E na adoção é olhar e identificar o sentimento de levá-lo para casa e dar uma condição de vida melhor ao invés de ver esse animal na rua. É um sentimento, é uma troca não de valores, e sim de sentimento. E fica até a dica, né, para que as pessoas se compadeçam, né, em relação a ter esse feeling, né, esse sentimento de querer adotar. No que não devemos comprar. Existe, né, diversas raças que realmente tem um poder aquisitivo bem elevado, mas aí, tipo, a questão de aconselhamento para adoção, acho que é muito importante também, né? Junto à adoção, além de satisfazer a sua necessidade de ter um animal de companhia perto de você, né, para essa troca de afeto que tanto faz bem para os seres humanos, né? Inclusive a pandemia revelou muito isso, o isolamento, né? Nenhum ser humano consegue viver isolado, sem relações com o outro e inclusive numa pressão de que poderia correr um grande risco de ser contaminado. Quem ajudou esses seres humanos? Os animais. Eu comprei um na pandemia. Pois é. Aí o que acontece? A vivência com o animal que você adota, não desmerecendo quem tem escolhas, né? Quem tem o poder aquisitivo, quem tem escolha de chegar e comprar o animal. Eu também não vou dizer que essa pessoa não tem sentimento, ela tem sim sentimento, ela gosta do animal, mas ela tem uma escolha de um padrão. Ela quer um animal com características desejáveis. E a adoção não exige característica. No máximo uma espécie. Eu quero adotar um cão, eu quero adotar um gato. Mas daí ele não especificou na adoção a idade,
né? E aí o que acontece? Na adoção você leva o animal e você dedica realmente tempo a esse animal. E a partir disso, o animal lhe retribui. Todo o afeto que você passa para o animal, ele retribui. Então, quando eu penso que na finalidade da adoção mais pessoas pudessem realizar essa atividade, a gente teria um número reduzido de animais na rua. Consequentemente, a gente teria reduções de zoonoses, doenças que são transmitidas, tanto o homem para o animal quanto o animal para o homem. E o meio ambiente também estaria aí em conjunto, porque quando se trata de animal-homem, não dá para dissociar. É preciso considerar ambiente, animal e pessoas. É a saúde única que envolve. Então, eu estaria tirando animais das ruas para ajudá-los, mas também eu estaria ajudando o meio ambiente e a si próprio. Com certeza. Existe hoje algum órgão responsável em fazer esse resgate, essa captura dos animais? Aqui, tipo, a gente está hoje na UniFG, né, Prazeres, Jaboatão aqui dos Guararapes, e eu sei que é local para local, né, de cidade para cidade, mas existe alguma coisa a nível estadual que faça esse resgate ou não? Existe sim. Inclusive, o que acontece, né? Maus tratos de qualquer espécie animal tem que ser punido. Por lei, é um crime, seja qual for a espécie animal. O que existe de especificidade com relação ao resgate? O tipo de animal. Animais domésticos, animais de produção, são diferentes de animais selvagens, silvestres, tá? E aí o que ocorre? Para animais que estão em vulnerabilidade, que podem até provocar um acidente na rua, né? Veja que não é só a questão do animal estar abandonado apenas. É o meio que ele se encontra, desequilibrando uma relação aí, um homem, meio e ambiente. Por quê? O animal que está na rua, ele também, além de provocar zoonose, ele pode trazer um acidente. Sim. Porque aí o que acontece? A gente vê, né, no trânsito, de repente um cão atravessando a rua, o carro, o motorista, automaticamente, instintivamente, ele vai frear, sem ter a preocupação de quem vem atrás. E aí acontece o acidente de trânsito. Uhum. Né? Então aí existem órgãos, prefeituras, né, que vão e resgatam esse animal e levam para um local, inclusive na espera de adoção. Deixa em canis os cães, né, para a espera da adoção. E os animais que não são domésticos, são os animais silvestres, eles têm um órgão... E quando eles não são adotados, eles ficam lá quanto tempo? Eles ficam até chegar à adoção. Ficam lá na espera, realmente, para serem adotados. Aí esses animais são resgatados, porque por necessidade o animal tem que ter, por lei é definido, que ele não pode sofrer maus tratos, falta de alimentação, falta de espaço para expressar seu comportamento, né, água, todas as condições de saúde, de necessidade de sobrevivência com bem-estar para eles. Porque quando se foge do bem-estar, gera doenças. O animal que não tem bem-estar, ele está propício, ou se não já estiver com alguma doença. Mas eu não vejo muita ação de adoção, porque hoje está tudo lotado, né, os caninos. A questão da adoção é justamente uma questão de motivar a população, né, para esse fim, para esse ato. A adoção não é algo que está em moda no momento. Aí não se torna, então, para a sociedade, uma atividade rotineira. E, inclusive, os órgãos, né, eles não têm grandes apoios, porque as ONGs... Existem várias ONGs, né? Sem fins lucrativos, elas não têm tanto apoio para divulgar, para transportar esses animais. Porque como que as pessoas vão saber onde estão esses pontos de cuidados, que estão esperando, então, que alguém adote? Inclusive, apoios até para manter, porque você não precisa adotar diretamente o animal. Eu não tenho tempo suficiente para dedicar ao animal, para cooperar com a atividade dele, com a saúde, com o bem-estar. O que eu posso fazer no lugar da adoção?
Vou lá e disponibilizo alimento, disponibilizo material de higiene para esse animal, sabonete, shampoo, escova. Eu posso fazer, além da adoção, uma ação que beneficie o bem-estar do animal, levando em consideração que tudo gera um custo. Para manter a vida de um animal, se tem custo. Então, eu não posso adotar porque eu não tenho tempo, ou moro num apartamento, ou minha filha tem alergia. Mas eu não queria ver um animal sofrendo. Eu não queria ver um animal na rua. Apoia as ONGs. Chega lá e diz, eu quero ser um padrinho aqui, eu quero ser doador. Ao invés de adotar, eu quero doar. Eu quero doar uma quantia, eu quero doar alimentos, eu quero doar utensílios de materiais de higiene para esses animais, né? Eu quero doar medicamento, eu quero fazer uma parceria para trazer empresas que apoiem vocês, e as ONGs estão precisando disso. Você imagina, alimentar um animal, quem tem em casa sabe que tem um custo. É verdade. E vários animais que estão sendo resgatados a toda hora, porque quem está na ONG não faz escolha. A escolha dele é salvar vidas, é tirar e resgatar o animal da rua em condições de maus tratos. Não tem limite. Por dia ele pode resgatar 10 e alimentar 10 ao invés de alimentar 1. E aí você pode não ser uma pessoa que chegue para adotar. Gosto de animal, mas não posso criá-lo. Ajuda quem está com eles. Faz campanha. Se associa essa ONG com esse objetivo, não necessariamente de retirar o animal e levar para sua casa. É muito importante ter esse pensamento. No ato da adoção, eles têm algum critério? Porque, assim, a pessoa pode adotar e colocar na rua no outro dia. Tipo, ser emoção. Tem critério, sim. Tem critério de comprometimento. Inclusive, quando se adota um animal, você tem todas as características que o animal está sendo mantido em condições saudáveis. Condições essas que revelam carteirinha, né? O cartão de vacinação, que está ali com as vacinas em dias, a idade aproximada desse animal, porque não se tem a procedência do nascimento real, mas pela dentição do animal, por características de composição do animal em relação ao tamanho e a sua dentição, consegue se aproximar à idade do animal, né? E aí se tem uma aproximação da idade, junto a isso, a necessidade, que é extrema, de que se esse animal está totalmente em dias com suas vacinas. Aí, esse tutor, que passa a ser, né, desse animal que ele está adotando, ele também tem um compromisso, um comprometimento de dar boas condições a esse animal de vida e continuar, então, mantendo esses padrões para que a saúde do animal esteja em Aí dias. eles ficam monitorando por quanto tempo? Para saber se ele está sendo bem cuidado, o animal. Toda a vida. Sério? Toda a vida. Toda a vida. Porque você não simplesmente leva, você não chega e adota e fica no anonimato. Você passa seus dados, endereço, CPF, todas as suas identificações como cidadão e que comprometido com a adoção. É um ato que leva comprometimento. A venda, você compra e você pode revender o seu animal, você pode passar para alguém, mas a adoção é o compromisso de realmente cuidar do animal, levar esse animal para justamente ele ter uma qualidade de vida. Que massa. Esse tipo de informação realmente eu não sabia. Eu acredito que boa parte das pessoas também que estão nos assistindo não sabiam, né? Então, são informações muito importantes mesmo para toda a população ficar ciente, né? A gente falou um pouquinho sobre questão de maus tratos, não foi isso? Sim. Então, existe algum número hoje que eu possa denunciar? Existe um número, né, ligado à prefeitura, né, que você pode fazer a denúncia de maus tratos para que qualquer que seja, ele seja então verificado, né, e comprovado e a pessoa ser punida por isso. Porque deixar o animal o dia inteiro trancado ou preso, isso é maus tratos. Gera estresse para o animal. Tudo que venha gerar desconforto para o animal passa a ser maus tratos. Entendi.
Então, tipo, eu posso ligar para 190 também, porque hoje Fazer a denúncia, né, sim. se torna também um número viável, né? Já que muitas vezes as pessoas não têm esse contato direto com a prefeitura e tal. 190 meio que... Eu acho que eles mais deveriam também criar um número para resgate em caso de acidente. Mas tem também. Tem? Cada prefeitura ela tem, dentro da Mas eles vigilância sanitária, até devem ir, né? Porque ali não é só resgatar o animal naquele momento. É evitar, como eu havia dito, né, problemas ao meio que esse animal se encontra e a pessoas que estão ao entorno. Não, mas eu falo assim, em caso de acidente. Teve um acidente entre um motoqueiro e um cachorro. Sim. A gente vai ligar para o SAMU para pegar o motoqueiro e o cachorro. Liga para a prefeitura, para a vigilância sanitária, né? Qualquer hora? Qualquer hora. São 24 horas. Um assunto bem atual, né, que a gente está vivenciando, assim, tá acompanhando, né, é a situação lá do Rio Grande do Sul, né? Sim. Então, existem vários animais lá que chegaram a vir a óbito, tem outros que estão sendo resgatados. Em uma situação assim, existe algum protocolo, existe algum procedimento que é startado para fazer esse resgate? Ou tipo, deixa lá e depois a gente vai ver? Não. Assim como as pessoas que lá se encontram estão precisando de ajuda, né? Imagine então que o animal também pode estar sem família. Esse animal pode ter ficado sem um tutor. E eles estão sendo resgatados e precisam, inclusive, ficarem disponíveis para adoção ou até mesmo para alguma outra atividade, se esses animais têm uma finalidade comercial, né? Para que encontre, então, uma solução de devolver o bem-estar a esses animais. E o que seria, então, pensar, levar esses animais para um local que tivesse condições para que esses animais tivessem espaço adequado, né? Alimentação, água, e tivesse de volta o seu bem-estar. Assim como as pessoas estão lá precisando de utensílios, né, de mantimentos, esses animais também estão precisando. Eles estão precisando ter de novo um dono, um tutor, porque não se sabe, né? Quando se tem ali um desastre, não podemos isolar apenas pessoas que estão sofrendo diante do desastre. Isso. Um desequilíbrio ambiental, ele envolve, além de tirar a realidade de conforto para seres humanos, para o ambiente no todo, né? Os animais também sofrem e precisam dessa atenção, inclusive de médicos veterinários para assisti-los em relação à sua saúde, se sofreram algum dano, né, físico, se estão aí precisando de uma reposição, né? Tem animais que aí não suportam altos níveis de água, né? E aí eles precisam ser tratados em relação a fazer com que sua saúde esteja controlada. Entendi. Inclusive, eu até solicito para que todo mundo aí, né, eu sei que está todo mundo se comovendo com essa situação lá do Rio Grande do Sul, para também fazerem doações de justamente ração, né, alimentação para os animais, porque estão sendo resgatados. Está sendo feito todo um trabalho, né, quem está acompanhando as notícias desde o início sabe que isso é real, isso está acontecendo, e do mesmo jeito que o ser humano está precisando de alimento, os animais também estão, né? Então, vamos ter consciência, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar ajudar de tudo que é forma. São vidas que precisam de ajuda também. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Para a gente dar uma adiantada nesse assunto aqui, ó, como a comunidade pode mobilizar para ajudar no resgate e cuidados dos animais. Porque a gente sabe também que nem todo animal dá pra gente ir lá, botar a mão e pegar de qualquer jeito, né? É verdade. Pra falar. Em se tratando de resgate e de ajuda animal, é preciso considerar fatores que estão ligados justamente ao comportamento animal, à fisiologia do animal, ao porte do animal e à segurança nesse resgate. Essa segurança que parte tanto para o animal quanto para quem vai capturá-lo. Nunca aí ajuda
nunca ir sozinho, a ajuda sempre é bem-vinda. Então, o resgate ele não pode ser por um único indivíduo, seja qual for o animal. É sempre bom a colaboração de mais um ou até 3 pessoas para que consiga, então, resgatar de forma segura, levando em consideração a fisiologia, o comportamento do animal. Porque o animal de grande porte, simplesmente você não consegue, de qualquer forma, resgatá-lo. E leve em consideração que ele está passando por um estresse. E, instintivamente, ele vai estar tão abalado quanto uma pessoa que estejam ali naquela condição, né? E aí o desafio é analisar o comportamento do animal, buscar a forma mais segura de resgatá-lo, promovendo segurança para ambas as partes. E vale levar em consideração o instinto animal, né? Então você tem que medir todas as etapas do resgate, porque o animal ele vai agir instintivamente. E você vai ter que estar agindo de forma a promover a sua segurança e a segurança no resgate desses animais. Sem que machuque, né? Sem que machuque. Aí, na segurança que você está ali priorizando, você nem machuca o animal e nem se machuca. E com EPIs, né? Com equipamentos funcionais para esse resgate. Planejamento. Para resgatar, eu preciso planejar. Eu preciso planejar e visualizar a necessidade de como eu tirar da melhor forma o animal do perigo. O animal já está sofrendo em relação à condição que ele se encontra e ainda vai sofrer no resgate? Não, eu tenho que evitar esse sofrimento. Então, os equipamentos, os utensílios utilizados, né, a forma o qual eu vou me propor a resgatá-lo também é muito importante. O meu temperamento, eu tenho que ter a paciência, a tranquilidade, e o animal, ele instintivamente ele vai agir, ele vai revidar se ele se sentir ameaçado. E aí você tem que ir de forma a demonstrar no seu comportamento tranquilidade, seriedade para a atividade do resgate, para que o animal também possa receber essa informação, porque ele também possui sentidos. Ele tem o sentido da visão, do olfato, do tato, assim como nós seres humanos, a poluição, o desastre que envolve todo o contexto da situação, leva o animal ao estresse. E o que o estresse nos provoca? E aí o animal pode estar agressivo, não por ele ser agressivo, mas pela situação que ele está vivendo. Porque sensorialmente ele tem sentidos, ele tem um sistema nervoso que controla voluntária e involuntariamente suas ações. Aí fica difícil se você não estiver preparado para esse resgate e com equipamentos seguros, né, para promover essa segurança sua e do animal. Os seus EPIs, né, tudo que venha então lhe proteger e proteger também o animal no resgate. Agora no Rio Grande do Sul a gente viu muito cachorro sendo resgatado, não gato. Eu acredito que os gatos tenham conseguido sair da área de inundamento porque eles conseguem pular, né? Ficar também em não árvore, sei, né? Subir em árvore, o comportamento do felino Mas, assim, leva a essa situação. Se ele tivesse ficado em árvore, eles também iam precisar ser resgatados. E ninguém viu muito gato em árvore. Então, eu acho que eles conseguiram pular de um para outro até chegar num lugar seguro. Em relação aos cachorros que ficaram mais dependentes lá esperando. A gente recebeu aqui uma informação da produção em relação à Disque Denúncia, né? Que é o do IBAMA, que é o 0800 61 80 80, né? Então é interessante você ter esse número aí, já aguarda, porque pode acontecer. A gente não quer que aconteça, mas se caso acontecer, é bom a gente ter esse númerozinho aí, né? E que também pode ir na delegacia mais próxima para fazer a denúncia. E o 190 também funciona. Uma dúvida é em caso de ameaça. Não chegou a maltratar, mas está ameaçando, tipo num condomínio. Tem muito isso, de entrar gato de rua e o povo, eu vou colocar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Fica ameaçando dentro do grupo que vai fazer com o animal, mas ainda não fez. Tem que esperar ou pode denunciar? Você tem que observar, né? Porque a ameaça já é um indício de um ato. Para quem é da psicologia sabe muito bem isso, né? Quando eu falo, eu posso. A probabilidade de realizar é muito maior. É verdade. Pensar e ficar calado, não dá para saber o que eu vou fazer.
Mas quando eu falo, eu posso concretizar o meu ato. Mas ainda não pode denunciar. Se esse ato for concretizado, a denúncia ela tem que chegar e você provar que ocorreu, então, um maltrato, essa pessoa tem que ser punida. Agora, tira só uma dúvida. Em relação à sua experiência de vida, são aproximadamente 24 anos aí de carreira? Eu vou até além. Vou além desses 24 anos. Eu iniciei minhas atividades como estudante na área animal, né, como zootecnista, no ano de 2000. Mas antes de nascer, na barriga da minha mãe, eu já convivia com diferentes espécies de animais. Minha mãe e meu pai, eles têm um histórico assim que, para eles, era muito mais valoroso priorizar a vida dos animais do que até mesmo a deles, sabe? Aquela situação de que, se fosse necessário, ele priorizava muito, porque instintivamente eu nasci nesse meio, né? Então eu tenho uma afinidade enorme por animais, porque eu sei que os animais eles vão muito mais além do que a gente imagina, e eles têm grandes memórias. Animal não raciocina, mas animal tem memória. Animal tem sentido, ele sabe quando o ser ele está querendo fazer um carinho, mas também sabe quando quer bater. Então, assim, eu já vivi muitos anos, inclusive na minha formação, né? Se a gente for buscar o eu como pessoa, né? Ele parte desde a sua fase gestacional. Então, eu já vivia na fase gestacional em contato com os animais. A minha história é muito longa em relação a esse convívio. E aí eu respeito muito os animais, né? Toda a vida, como seres humanos, a gente tem que valorizar outras vidas. Não só de seres humanos, mas de animais também. Eles fazem parte do que a gente vive, do que a gente precisa, que é respeitar. Respeitar o outro, independente da espécie. Eu acredito que o respeito ele parte nessa condição de que equilibradamente eu posso viver na sociedade, além de conviver com pessoas, também saber conviver com os animais. Então, pelo fato de eu não gostar do animal, não quer dizer que eu vou promover maus tratos. Eu respeito o animal. Então, existe muito isso e as pessoas têm que se conscientizar disso, né? Então, assim, educar, porque na maioria, alguns animais sofrem maus tratos, porque o ato é feito por pessoas que não têm a instrução, a informação que aquilo está prejudicando o animal, né? Até culturalmente, a gente vê animais puxando carroças, que isso é proibido, né? Então, assim... por que aquela pessoa não é parada ao invés de apenas ser punida, né, de receber uma punição, ela levar para uma conversa, para que aquela pessoa entenda a necessidade de respeitar o animal, de saber que existem limites, né? E a partir dessa educação, a partir dessa conscientização, as pessoas vão viver melhor nas suas relações humanas e interpessoais. E, além de tudo, respeitar os animais. Eu estava questionando sobre isso um dia desses, porque é proibido o animal puxar a carroça, mas não tem nenhum órgão para fiscalizar. Foi aprovada a lei, mas não vejo nenhum órgão fiscalizando. Os órgãos são os mesmos órgãos das denúncias de maus tratos. Puxar o animal na carroça é um maltrato. Porque não é mais a força motriz... Mas é tão comum. Mas aí culturalmente, se você for para uma zona rural, ao invés da zona urbana, que você visualiza ainda em quantitativo, mais ainda esse quantitativo, se você for chegar a observar numa zona rural. É de costume, é cultural. É o que o homem tinha no início da sua sobrevivência para o seu transporte. Mas por que a gente não vê sendo punido? Porque continuam andando normal. Porque não existem as denúncias. Tanta coisa que são feitas e não são denunciadas e continuam acontecendo. Mas se jogar lixo na rua, por exemplo, educação ambiental. O que falta? É o básico. E que dirá, então, você rotineiramente observar e as pessoas não fazem a denúncia. E aí isso gera, então, sempre... de forma pontual, então, fazer as coisas erradas e ficar se eles passam na frente de um órgão responsável e eles não fazem nada, eles não estão vendo? Então, mas alguém tem que denunciar. Eu trabalho na área de emergência, né? Atualmente sou bombeiro
né? Legal. 14 anos Parabéns. já. E, tipo assim, tem algumas coisas que fazem muito sentido, que é essa questão do resgate, né, de animais silvestres, né? Doméstico a gente não faz, né? Mas silvestre eu faço. Jacaré, serpentes, enfim. Legal. E uma coisa que a gente tem que ter, na verdade, a gente não pode ter só a boa vontade de ir lá e tomar ação. A gente tem que esperar realmente uma denúncia. Pode estar passando de frente ao quartel, pode estar passando de frente ao batalhão. Mas Tem que existir uma denúncia. Então, tipo assim, eu acredito que a educação, né, a conscientização deveria existir sim, né, com algo mais assíduo, né, mais permanente. Então, tipo assim, com consciência mesmo, a gente meio que abraçar as mãos, o pessoal que está assistindo também, colocar agora na consciência que eu preciso denunciar, porque se não denunciar, vai ficar por isso mesmo e a gente vai passar o tempo, vai evoluir, os carros daqui a pouco estão voando e tem gente puxando ainda carroça. Existe, então, um condicionamento, porque, como eu falei, o animal ele não raciocina. Independente da espécie, o animal tem memória. Se você condiciona esse animal e leva ele rotineiramente a fazer uma atividade condicionada, esse animal ele fica treinado para aquela atividade. O que acontece? A doma racional, por exemplo, com os equinos, se tratando de animais que puxam carroça, é preciso bater, é preciso provocar dor no animal para ele lhe obedecer? Não. É preciso condicionar de forma que ele memorize os comandos que você está direcionando para que ele execute a atividade que você deseja. E aí gera a situação do respeito. Eu preciso respeitar a fisiologia animal, o comportamento animal e condicioná-lo aos exercícios que eu pretendo estabelecer que ele realize. E não provocar dor, desrespeitando a vida do animal para fazer com que ele faça o que eu desejo. Aí eu estou realizando maus tratos. Então, pensar que maus tratos seria só estar com o animal na carroça é errado. Maus tratos é você querer fazer o que você deseja de forma dolorosa, né? Causando dor ao animal. Ou colocando sobrecarga também. Obrigando o animal a fazer aquilo que a fisiologia dele não suporta. Saindo da condição de bem-estar animal. Eu acho que, para finalizar, tem uma última pergunta, não sei se a Adriana tem mais outras, mas tipo, quais são os maiores desafios enfrentados por organizações voluntárias, né? Então, tipo, a gente... Com animais de rua, né? A gente percebeu que existe realmente a questão das ONGs, né? Que, tipo, tá precisando de levar alimentos, né? Mantimentos para os animais. Mas, além desses desafios, existem outros? Existem grandes desafios, né? Porque aquilo que eu falei, volto a falar, porque cuidar de um animal já existe um custo. Imagina cuidar de 10, 20, 30 e dos que ainda estão sendo resgatados naquele instante. É preciso levar em consideração que alimento, né, material de limpeza, utensílios, além de material de higiene para o animal, além de medicamentos. Então, tudo isso é preciso levar em consideração, né, os grandes desafios e a própria assistência do profissional, né, para assistir à saúde desse animal. Então, um custo levado aí para mais de um animal. Quem tem um animal sabe quanto que é o custo de manter esse animal em condições saudáveis. Imagine mais de 10, 20, 30 animais, mão de obra, porque uma pessoa sozinha para dar banho. Então, assim, você não pode adotar, você não pode levar para casa, seja um doador, um dia apareça lá no canil. Para poder dar apoio, né? Para poder dar apoio. Olha, eu vim hoje ajudar na manutenção dos animais, eu gostaria de alimentá-los, é possível? Legal. E aí você colabora com aquela ONG. Top. E, inclusive, com o seu trabalho, ao invés de financeiramente, se você não tem condições, serve como terapia para você, porque a atitude de chegar, realizar... De doar. De se doar para o outro. Não pense o outro só como um ser
era humano, mas sim com os animais. E eu tenho certeza que ele vai lhe retribuir. O animal, ele tem memória. Na segunda oportunidade da atividade, o animal já vai balançar a cauda para você, já vai lhe olhar com outro olhar, não de estranho, mas do camarada que chegou e me ajudou um dia. O animal tem memória, então tenha muito cuidado com o que faz com o animal, porque o animal grava, seja qual for a espécie. E aí, pessoal, ajudar as ONGs não é só financeiramente, não é só levando a ração, não é só correndo atrás de uma fábrica de ração, né? Eu tenho um amigo, eu tenho um contato, e ele vai fazer uma doação mensal de uma quantidade específica lá da ração para alimentar esses animais. Eu tenho uma clínica e aí por mês ele vai ceder um procedimento cirúrgico, né? A castração, porque na maioria quem quer adotar que é o animal já castrado, né? Que isso ocorre muito, tá? A ONG se preocupa com isso. A ONG ela quer diminuir a vulnerabilidade de animais na rua, então a ONG ela busca fazer esse procedimento. Então, nesse sentido, o que ocorre? Você não precisa só necessariamente ter o animal, adotar o animal. Você pode ajudar de outras formas. E colaborando assim com a ONG que tanto precisa dessa assistência financeira, de pessoas, de mão de obra, porque o custo, se você contabilizar, vai muito além do que o medicamento, do que a ração do animal. É custo com pessoas para cuidar desses animais, é custo com medicamentos, com a assistência médica. Então, tudo isso é possível quando se une forças, né? E aí você pode trabalhar para a ONG na modalidade de ser um voluntário da ONG em assistir esses animais. As ONGs hoje estão lotadas. Se a gente ligar, elas não têm mais vagas. O que a gente pode fazer para ajudar os animais que estão em situação de rua e que não tem mais lugar nas ONGs para eles? O máximo que você pode fazer é adotar. E alimentar. E alimentá-los. Adotar, alimentar e realmente promover a sua saúde em conjunto com a saúde desse animal. Porque você não pode simplesmente deixá-lo na vulnerabilidade, mas você pode motivar pessoas o ato da adoção, castrar, né? Fazer com que haja um controle populacional, porque quanto maior o número de animais sem estar castrados, maior vai ser a propagação daquela espécie. Show de bola. Então, pessoal, é isso, né? Eu vou querer só que Dona Érica, por gentileza, suas considerações finais, o que achou do papo? Deixa aí suas considerações finais aí. Eu achei bacana, né? Foram vários temas discutidos, mas com uma única finalidade, né? Promover a saúde e o bem-estar dos animais. E aí é uma grande oportunidade de pessoas ouvirem, de pessoas serem motivadas para buscar essa ajuda. E a mensagem que eu deixo aqui é respeito. Promova e pratique o respeito, independente da espécie. Principalmente os animais que não conseguem falar. Eles são seres de grande utilidade para o homem e que às vezes são totalmente desrespeitados. Então, respeito acima de tudo e ajude, seja qual for a forma. Não pense que a ajuda precisa ser de imediato 100% financeira. Existem diferentes formas de você ajudar. Então, busque, pratique o respeito e a doação de atos de afeto, carinho e consideração por seres tão importantes que contribuem com a sociedade também, de forma a promover saúde para o homem. Então, quando eu promovo a saúde do animal, chega num tema fantástico que é a saúde única. Promover saúde para o animal é promover saúde para o homem e para o ambiente. Fica aqui a minha mensagem. E respeite. Respeitando o animal, você está respeitando a sua própria saúde e o ambiente. Obrigada. A gente que agradece, né? Então, ficamos por aqui. Espero que você aí, tá do outro lado curtindo, tenha realmente gostado. Deixa teu like, né? Volto a dizer, se inscreve no canal e vai acompanhando aí toda a programação aí nossa desse podcast que tem levantado temas polêmicos e fazendo com que você fique bem informado. Eu sou Gleidson Oliveira e só tenho a agradecer a todos que ficaram até aqui. Obrigada, Érica. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.